da Tunísia. Como é bom ver um clube brasileiro, um time brasileiro vencendo, mais do que isso, jogando bem, atropelando um time europeu. Repito o que eu falei já desde a semana passada e toco sempre na mesma tecla. Nós, sul-americanos, sofríamos do cansaço em dezembro nos mundiais que aconteciam no outro formato. Eles vinham tranquilos, de um começo de temporada, né, voando, e nós cansados. Agora não. Agora se inverteu a questão. Nós estamos voando, nós sul-americanos estamos voando, e eles estão muito cansados. Que bom para nós. Então tá tudo nivelado. Se o futebol deles se apresentava lá em dezembro porque nós estávamos cansados, hoje o nosso futebol aparece porque eles estão cansados. E uma perguntinha. Será que não dá para colocar o Chelsea no lugar do Flamengo para disputar a Libertadores contra o Inter? Nação flamenguista, o Flamengo vencendo e convencendo, passando o trator, como a gente diz aqui no mundo do futebol, aqui no Brasil, né? Geralmente quando o time é bem superior, a gente diz que amassou, diz que passou por cima, e foi os argumentos que é usado aí para essa vitória do Flamengo. O Flamengo não tomou conhecimento do Chelsea, do início ao fim, pressionando. Ok, sofreu um gol ali que foi uma infelicidade de Wesley, que também foi um dos melhores da partida. Mas a imprensa gaúcha já começa a debater, né, como é que vai chegar esse Flamengo, né, para enfrentar o Internacional aí pelas oitavas de Libertadores. E também, né, a superioridade do Flamengo contra o Chelsea, né, eles ficaram impressionados, né, e dão os parabéns ao Flamengo, né, que está representando o futebol brasileiro. Inclusive tem gaúcho aí pedindo para a CBF tentar fazer a substituição do adversário, né? Tirar o Flamengo da Libertadores, CBF não, né? A Conmebol, na verdade, né? Tirar o Flamengo das oitavas da Libertadores e botar o Chelsea. Pois é, pessoal, os caras estão pedindo o Chelsea, né? Estão mais preocupados com o Flamengo do que com o Chelsea. Pessoal, acho que o Flamengo deu uma aula de futebol, o Flamengo encheu os olhos não só do torcedor flamenguista, mas também dos brasileiros, né? Aquele brasileiro que gosta de ver um futebol bem jogado, um futebol onde se diga, esse aí é o futebol brasileiro. O Flamengo foi impecável, pessoal, impecável. E a mídia gaúcha, sem sombra de dúvida, fazendo vários elogios, né? Vamos acompanhar aí, quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O Debate Raiz, o canal Debate Raiz, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O dia, vitória do Flamengo contra o Chelsea, 3-1. E acho que ninguém discute aqui o quão superior foi o Flamengo e o quão merecida foi essa vitória do Flamengo contra os ingleses. Mais uma vez o Mengão botando os ingleses na roda e a gente vai falar sobre isso. E claro, dupla Grenal, movimento. Uma boa noite, né? Eu gostaria de elogiar o Flamengo do seu treinador brasileiro, Felipe Luiz, né? Porque ontem algumas pessoas quiseram desmerecer o Botafogo porque, segundo elas, o Botafogo tinha um treinador europeu, então, né, era um clube europeu. Então, hoje, um treinador brasileiro, com um clube brasileiro, colocou o Chelsea, na roda. Poucas vezes, eu vi um clube brasileiro, se é que eu vi, colocar um time europeu, né, na roda. E que partida do Bruno Henrique, hein? Cara, que jogador que tem estrela. Pelo amor de Deus, né? Pedro Raide, uma boa noite. Eu acredito que vocês tenham assistido o Flamengo, né? E assim, cada dia que passa a gente vê a diferença não só na questão de contratação, mas na questão de pensamento, de organização de time. Quanto tempo faz que a gente não vê, e aí não vou falar de qualidade, falar de organização, de pensamento, de entrega, quanto tempo faz que a gente não vê a dupla jogando num nível, claro que ali é um nível muito fora da curva, porque a gente vê um Chelsea, né? Mas, cara, a entrega, um jogador falha num gol, cara, não tem problema, vambora, tá tudo certo, não acabou o jogo ali. Faz uma grande partida, independente, um treinador muito concentrado, sabendo o que precisa ser feito, não desesperado. Tem coisas muito além do dinheiro, óbvio que isso interfere diretamente, mas o Flamengo entrou para jogar aquele jogo, entendendo o que precisava ser feito. E vamos lá, tá? Se eu olhei o primeiro jogo do Flamengo e fiquei com muito medo no Super Mundial, olhei o jogo do Fluminense, fiquei com muito medo, eu acho que se realmente a gente vai acreditar numa classificação do Inter, aí puxando pro meu lado, ou contra o Fluminense ou contra o Flamengo, é pegar esse jogo do Flamengo, por exemplo, e
e pensar nele. O que o Flamengo fez? Eu não tenho a qualidade, mas eu posso ter a entrega, a concentração, o entendimento da equipe adversária, porque a gente está falando de um Flamengo que jogou muito bem, porque anulou o Chelsea, deixando o Chelsea quase que sem saber o que estava acontecendo. Então, talvez esse seja o movimento do Inter aprender. Não sei se os dirigentes do Inter estavam assistindo o jogo, né? Tomara que estivessem para tentar tirar alguma coisa de positivo. Pedro Reit com a sua manifestação inicial. Paulinho Pires, uma boa noite pro amigo. Boa noite. E O nome do menino que fez o gol? Alguma coisa aí. Wallace William Ian. Wallace Ian, uma coisa assim. alguma coisa assim. Cara, quando esse rapaz fez o gol, queria me atirar aqui do sofá, em direção ao tapete. Eu fui no 2x1 também. Eu fui no 2x1 lá na nossa boa noite pro amigo, Paulinho. agora sim, vamos lá então. Boa noite a todos. Só confirmando, não tá errado não, viu, Lucas Dias? Esperance, porque colonização francesa lá na Tunísia, o árabe é a língua oficial, mas também se fala e muito francês na Tunísia. O jogo acontece em Nashville agora, entre Los Angeles e Esperance, da Tunísia. Como é bom ver um clube brasileiro, um time brasileiro, vencendo, mais do que isso, jogando bem, atropelando um time europeu. Repito o que eu falei já desde a semana passada, e toco sempre na mesma tecla. Nós, sul-americanos, sofríamos do cansaço em dezembro, nos mundiais que aconteciam no outro formato. Eles vinham tranquilos, de um começo de temporada, né, voando, e nós cansados. Agora não. Agora se inverteu a questão. Nós estamos voando, nós sul-americanos estamos voando, e eles estão muito cansados. Que bom pra nós. Então tá tudo nivelado. Se o futebol deles se apresentava lá em dezembro porque nós estávamos cansados, hoje o nosso futebol aparece porque eles estão cansados. E uma perguntinha. Será que não dá para colocar o Chelsea no lugar do Flamengo para disputar a Libertadores contra o Inter? Olha, vou te dizer, tá? Seria difícil? Seria. Mas eu cravo aqui, o Flamengo é mais time que o Chelsea. E um Borussia na Copa do Brasil, Paulinho? Eu me abraço também, hein? Pô, fecho agora. Inter e Borussia na Copa do Brasil. Segundo jogo na Alemanha, inclusive. Pode ser na Alemanha, segundo jogo, E Inter e Chelsea na Libertadores, segundo jogo na Inglaterra. Cara, assim, sobre o Chelsea e Flamengo, o jogo, o gol do Chelsea é uma das maiores mentiras do jogo, né? Todo respeito ao Chelsea, mas é uma das maiores mentiras do jogo, né? Porque o Chelsea estava pior, o Flamengo estava dominando, e aí o Wesley falhou, e aí o Pedro Neto se aproveitou e fez o gol. Só que tem um detalhe, né? Cara, o que o Gerson joga, meu Deus do céu. Melhor em campo, meu né? Deus do céu. Tudo bem que o Bruno Henrique entrou, fez o gol, foi até eleito, mas eu achei o Gerson, tá? O Gerson é jogadoraço. É que a eleição é de voto popular, né? Verdade. A eleição é voto popular e geralmente quem faz gol, o pessoal vota em quem faz gol, né? Claro, é óbvio que o gol é importante, óbvio. O gol digamos assim, é o orgasmo do futebol, beleza. Só que o pessoal vota em quem faz o gol. O Gerson, concordo com vocês, o Gerson foi o melhor em campo. E um cara que pra mim não foi tão bem, tá, no jogo, De Arrascaeta, tá? Acho que ele não foi tão importante, ele não interferiu diretamente, só que ele fez aquele papel de carimbar. Fazer movimentar. Ele sabia que ele não estava bem no jogo, só que ele não sumiu completamente daquele cara, não tô bem, vou ficar escondido na marcação. Ele aparecia para fazer a bola girar e fazer a bola andar. Não dava o passe primordial, não dava aquele passe entre linhas, mas ele ajudava a controlar a grande partida que fez o Flamengo. Então, como é importante também ter a inteligência dos jogadores dentro de campo, de, eu não tô bem, mas eu vou tentar fazer algo diferente do que normalmente eu faço, pra não atrapalhar e tentar melhorar alguma coisa aqui. Então, cara, é outro maluco fora da curva, Arrascaeta, assim, na boa. Eu tô contigo, tá, Pedro? Pra mim não fez nem perto de um grande jogo e nem do nível, principalmente, de grandes partidas e aparições que tem o De Arrascaeta, mas é um cara importante de várias formas, né? Vamos lá, o Wesley, que o Diogo citou, que vamos lá, de fato, foi uma mentira, vamos lá, o gol foi uma mentira.
aquele gol do Chelsea não foi merecido e o Chelsea não jogou para fazer um gol no Flamengo. Talvez um 2-3-0 do Flamengo contra o Chelsea seria um resultado que, vamos lá, não seria nenhum absurdo. Mas aí a gente vai pegar, vamos lá, tem um erro individual que poderia ser crasso para o jogo, mas o Wesley faz um partidaço, a zaga do Flamengo faz um partidaço, o Pulgar, o Gerson, então para mim foi o melhor em campo hoje, cara. Que time é o Flamengo? Ontem eu falei que pra mim o Flamengo é mais time que o Botafogo, mas a vitória do Botafogo foi maior que a do Flamengo, porque a gente tá falando de um time muito superior, o melhor time do mundo, que é o Paris Saint-Germain da França, atual campeão da Champions, mas também, vamos lá, o Flamengo é melhor do que o Chelsea. O Flamengo vencer o... Só tem uma questão aí, né? O PSG entrou com 5 titulares, né? E o Chelsea entrou com todo mundo titular, pessoal. Paris Saint-Germain entrou com 5 titular. O Botafogo jogou por uma bola, fez o gol, recuou, esquece, trancou ali e não atacou mais. O Flamengo não. O Flamengo foi superior do início ao fim. Totalmente diferente, né? O Chelsea é muito legal pelo ânimo que dá. Tu venceu um time que ganhou a Conference recentemente, que é um time que joga a principal liga do mundo, que é a Premier League, a liga inglesa. Agora, a vitória do Botafogo, né, senhores? Acho que todo mundo concorda que foi maior do que a vitória do Flamengo hoje. Uma vitória maiúscula do Botafogo por ter enfrentado o atual campeão europeu, que venceu até bem pouco tempo aí o título continental, atropelando a Inter de Milão. Agora começou o Mundial atropelando o Atlético de Madrid e o Botafogo faz um grande jogo. Mereceu sim também, exemplo do Flamengo. Tá, jogou menos que o Flamengo. O Flamengo jogou hoje contra o Chelsea, mas mesmo assim, o Botafogo jogou bem, se defendeu bem. Aliás, uma aula tática do Botafogo em termos de defesa e tudo mais, e mereceu e muito a vitória. Então, realmente foram duas grandes vitórias no futebol brasileiro, claro. A vitória do Botafogo foi muito mais importante por ter sido em cima, para mim, do melhor time da atualidade no futebol mundial, no momento, melhor time do momento no futebol mundial, o PSG. E quanto a esse PSG, o Botafogo não se intimidou, não recuou, jogou de uma forma defensiva, ok, mas não foi em nenhum momento acuado pela equipe do PSG. No finalzinho do jogo pode dizer, de repente o Paulinho, o PSG empurrou o Botafogo no final da partida, ok, mas aí o final do jogo, para tentar chegar ao gol de empate. O Botafogo não foi medroso, isso foi muito importante pelo Botafogo ter jogado um bom futebol e conquistado um excelente resultado maiúsculo para o Botafogo. Um detalhe sobre o jogo de hoje. Desculpa, Pedro, fica à vontade. Não, pode ir, vai lá. Não, tem um detalhe sobre o jogo de hoje pra mim que é o Flamengo como um todo, né? Cara, o Flamengo... Eu vou usar essa expressão aqui sem medo de errar, tá? Flamengo é uma seleção, né, meu? Se parar pra pensar que no Flamengo não jogaram hoje, tá? Não entraram em campo. Assim, até chegaram a entrar alguns deles, mas poucos minutos, tá? Mas, cara, Pedro foi reserva, jogou 4, 5 minutos, tá? Michael entrou, jogou 4, 5 minutos. Lateral esquerdo, Alexandre, que entrou, tá? Não figurou entre os jogadores que entraram. Eu tô falando só dos reservas, tá? O Léo Ortiz, que era titular, não entrou. Lateral esquerdo da seleção uruguaia, Matias Vinha, sequer entrou. Alain, volante de quase 12 milhões de euros, não entrou. Everton Cebolinha, não entrou, tá? Aí, obviamente, os que entraram, né? O menino Wallace Ian, que fez o gol, o Varela, que é da seleção uruguaia, entrou, o Bruno Henrique, que é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Isso sem contar o time titular, né? O Wesley vai pro futebol europeu. Danilo jogou as 2 últimas Copas pela seleção brasileira de titular. Léo Pereira eu acho médio, tá? Ayrton Lucas estava na seleção brasileira até pouco tempo. Pulgar, titular da seleção chilena. Também, tá? Do Ayrton. Jogadoraço, absurdo. O Ayrton jogou muito. Pulgar, volante, cara, absurdo, tá? Jorginho, mágico, jogando futebol brasileiro, outro nível, tá? Gerson, indiscutível. Hoje o Arrascaeta tava mal, mas é o Arrascaeta. Luiz Araújo, e esse menino aí que veio do Equador, é chato, né? Esse Plata. Jesus Cristo, como é chato. Cara, o Flamengo é uma máquina, meu.
O Flamengo é uma máquina. E tu fala, time Diogo? que o Flamengo montou. E tu fala dos reservas ali? Todos, sem exceções, seriam titulares, tanto em Inter como Grêmio, e seriam os principais jogadores do time. Sem nenhuma dúvida. Assim, mas eu gosto do cara que tá jogando naquela posição. Irmão, pode gostar da minha mãe, que o cara seria titular. Não tem como, cara, eu não lembro, teve 3 trocas que foram juntas, assim, aí eu tava escutando a transmissão e o cara falou assim, agora vai entrar o fulaninho. Falei, cara, como é que vai entrar o fulaninho, e o Flamengo já tava jogando muito bem, sabe? Tipo assim, era 3 nomes, sei lá, né, um Alexandre da vida, sei lá, nomes assim, Pedro, eu fiquei tipo, cara... O que tu faz? Tipo, beleza, tu tá segurando os caras. E aí, normalmente, eu tenho a tese, assim, de, no segundo tempo, daqui a pouco, com as trocas, pode ser que o time sinta um pouco, vai mudar um pouco a característica do jogo, do time também. Do Flamengo, é só o treinador não fazer caca, né? E o Felipe Luiz, aparentemente, tá muito longe disso, né? Porra. Eu elogio muito o Flamengo, tô vibrando muito com a vitória do Flamengo. A classificação antecipada do Flamengo, o Flamengo já passou de fase, né? Até porque é o seguinte, como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, então o Flamengo, em relação ao Chelsea, se o Flamengo perdeu de uma rodada, o Chelsea venceu, o Flamengo passa em primeiro, porque vale, obviamente, o confronto direto na primeira posição de desempate. Mas a questão é a seguinte, eu fico preocupado, puxando aqui para nossa terrinha, né? Fico muito preocupado, de novo, aqui saudando a vitória do Flamengo do futebol brasileiro. Agora, fico muito preocupado com essa distância que está tomando o Flamengo em relação aos demais clubes do futebol brasileiro. Nós não estamos mais conseguindo concorrer com o Flamengo. Só quem concorre com o Flamengo é o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro agora está tentando, mas estão muito longe ainda. Nós aqui no futebol gaúcho nem pensar, né? Grêmio Internacional. A minha preocupação realmente é que o futebol brasileiro vire uma Espanha, onde tem o Real Madrid e tem o Barcelona. Aqui, espero que não tenhamos, num futuro próximo, a curto prazo, a médio prazo, um Barcelona e um Real Madrid, um Flamengo e um Palmeiras. Se isso acontecer, vai ser muito ruim para o futebol brasileiro. É o único temor que eu tenho. Eu acho que não acontece, tá, Paulinho? Primeiro eu também acho que a consideração que tu faz é importante, porque eu acho que é uma preocupação que todos têm. Mas eu não acredito que isso aconteça, primeiro pela história dos times na Espanha, né? Se tu vai pegar os outros clubes sem ser Real Madrid, Barcelona, um Atlético de Madrid, no máximo ali um Sevilha, são clubes que, comparados aos clubes que figuram geralmente no futebol brasileiro, que é o que a dupla Grenal tem feito, né? A dupla Grenal nos últimos anos é figurante no cenário nacional, não é mais do que isso. Agora, não tem comparação de grandeza. E eu acho que investimento, o que tem de capacidade esses clubes que figuram no Brasil e os clubes que figuram na Europa, eu acho que ainda mesmo que eles tenham uma capacidade maior, vamos lá, jogadores brasileiros vão a todo tempo para esses clubes aí, da Europa, da Espanha, por exemplo, clubes médios. O principal zagueiro do Inter nos últimos anos, ano passado estava vendido para o Betis, que é um time que figura só na Espanha, não é um time que geralmente briga por tudo por lá. Mas ainda assim, eu acho que, cara, para acontecer isso, tá, Paulinho, é muito difícil ainda. Eu acho que assim, se for acontecer, é questão de acontecer em mais de 20 anos, tá? Muito difícil, eu não sei se eu trato como muito difícil, tá? Mas eu acho que não vai acontecer, Paulinho, especialmente pelo que tá acontecendo nesse Super Mundial, tá? Eu acho que os clubes brasileiros como um todo, e eu fiquei com essa sensação aí, analisando os jogos e vendo o ambiente, os clubes brasileiros vão criar um discernimento na minha cabeça de que é possível, tá? Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense. O Fluminense eu não acho que seja muito melhor que Grêmio e Inter, não, tá? E aí o time está bem, mas eu não sei se ele é melhor em nomes e elenco. Cara, estão fazendo enfrentamentos contra os europeus que até 2, 3 dias atrás nós não achávamos que eram possíveis. Aí alguém vai dizer, mas tem a questão física e não sei o quê. Esqueçam a questão física, vamos olhar para o jogo. O Nicolas Jackson, que os caras estão dizendo que o Chelsea e os outros não querem nada com nada, a entrada que o Nicolas Jackson dá no Ayrton Lucas é de quem quer alguma coisa no jogo, tá?
Me desculpa, aquilo ali não é de O quem não Chelsea tá o tempo todo. O Chelsea o tempo todo meio que patifando o jogo, tentando dar aquela Claro. mornada, chegadas mais fortes. Isso é de quem tá afim, não é de quem foi lá pra passear. Se tu vai fazer um jogo de Então, brincadeira, assim, tu vai deixar de boa. Tu vai dar. Os caras estão jogando, deixa eles. Ô, Eu Paulinho, tenho a impressão de que os clubes vão criar uma identidade pra seguir brigando um contra os outros, tá? É o que eu acho. gol do Los Angeles Não valeu. foi anulado, Foi né? anulado, foi anulado. Ah, Anulado. foi anulado. Pois é, nação, até os gaúchos reconhecem o desempenho do Flamengo, né? Contra o Chelsea. Um desempenho aí que, vamos lá, eu já tenho 40 anos, acompanho o futebol desde os meus, eu posso dizer aqui, dos meus 12, 13 anos. E eu nunca vi um clube brasileiro ter um desempenho em cima de um clube europeu como o Flamengo teve ontem. Sei que muitos vão citar, não, tem o São Paulo em cima do Barcelona. Não, pessoal, não foi dessa forma, né? Claro, foi um jogo onde muita gente dizia que o Chelsea ia vencer o Flamengo. Por quê? Vamos lá. O Chelsea foi o quarto colocado aí no último campeonato da Inglaterra, né? Da Premier League, né? Tem um dos investimentos mais altos do futebol mundial. Foi campeão recentemente em cima do Betis, né? A Kings League, sei lá, alguma coisa assim. Então, pessoal, todo mundo dizia, o Chelsea vai passar por cima. Não, mas o Chelsea não vai vir com o titular. O Chelsea veio com os 11 titulares. E os caras vieram pra ganhar, pessoal. Não ganharam porque o Flamengo não deixou, né? Batendo muito, né? Bastante faltas. Acho que o torcedor do Flamengo tá bastante orgulhoso. E a gente vê, a gente percebe. Até os rivais, né? Os rivais estão orgulhosos. Que o Flamengo representou o futebol brasileiro, né? Ok, um exemplo que eu vou dar aqui. Se tivesse só acontecido a vitória do Botafogo em cima do PSG, será que os brasileiros podiam bater no peito, chegar para um francês e dizer: a gente ganhou de vocês? Tem que respeitar? Pessoal, eu acho que não. Foi uma vitória gigantesca, eu concordo, assina embaixo, foi uma vitória gigantesca. Foi uma vitória onde muitos diziam aí que o Botafogo ia levar de 4, de 5, isso é um fato. Só que da forma que o jogo foi jogado, Botafogo e PSG, Botafogo jogou por uma bola, Botafogo saiu em 2 contra-ataques, fez um gol e fez aquele paredão ali. Pronto. E não jogou mais. E o PSG não conseguiu bloquear, né? Vale destacar, o PSG entrou com 5 titulares, pessoal. Aí no jogo de ontem do Flamengo, o Chelsea veio completinho, todo mundo completo. Não é que o Flamengo fez um gol e recuou, pessoal. Pelo contrário, o Flamengo em cima, sofreu o gol. O Flamengo sofreu o gol, mesmo assim continua a mesma pegada. Mesma pegada. E eu vou ser bem realista. Poderia ter sido bem mais de 3, viu? Poderia ter sido uma goleada, pessoal. Poderia ter sido um 4 ou um 5, né? Gerson teve uma hora que entrou sozinho, deu o corte, ficou de frente pro goleiro, chutou a bola, errou o chute. Mesmo assim, sobrou para Gonzalo Plata, ele errou a finalização. Ali poderia ter sido um gol. No início do jogo, Luiz Araújo pegou uma bola sozinho para enfiar para Gonzalo Plata, errou o passe. Então, pessoal, teve vários lances ali que o Flamengo poderia ter ampliado o placar, né? Mas eu acho que valeu. A vitória foi importante? Foi. Mas o desempenho da equipe, a maturidade da equipe, por isso que Felipe Luiz colocou Danilo. Danilo é um cara que tem respeito, pessoal. Eu vou mais além um pouco, né? Se Alexandro tivesse 100%, ele tinha entrado também. Mas vamos reconhecer, pessoal, a partida que Ayrton Lucas fez. Só muitos desses jogadores do Flamengo aí chamar a atenção. Chamar a atenção do futebol europeu, né? Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Ayrton Lucas, Wesley, Pulgar, Léo Pereira, Danilo não, porque Danilo já veio da Europa, né? Mas esse menino, o Wallace Ian, né? E tem futuro, né? O moleque tem intimidade, é um jogador decisivo.
É aquele jogador que tem estrela, quando entra ele faz gol. E Felipe Luiz, pessoal, não tem muito o que dizer não. Sem palavras para Felipe Luiz. Tudo que ele fez no jogo de ontem deu certo. Por isso que os gaúchos aí, inclusive a gente tá sempre trazendo o corte aí do debate aí, os caras são top, de verdade, sempre trazendo aquela melhor opinião, elogiando o Flamengo, deixando o clubismo de lado, né? Acho que nessa hora a gente tem que parabenizar o futebol brasileiro, sim. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.